Boa noite a todos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações agora e sempre. Hoje nós temos a palestra do Felipe Souza, o vice-presidente da casa, que vai nos falar sobre o tema tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração. Antes da gente passar, tema muito interessante, pelo título. Antes da gente passar a palavra para ele, como de praxe, ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 29, contentar-se. É uma fala de Paulo em Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. E aí Emmanuel comenta esse ensino de Paulo de contentar-se com aquilo que ele possui. E Emmanuel então nos diz o seguinte: a vertigem da posse avassala a maioria das criaturas na Terra. A vida simples, condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer, foi esquecida pela generalidade dos homens. Esmagadora percentagem das súplicas terrestres não consegue avançar além de seu acanhado âmbito de origem. Pedem-se a Deus absurdos estranhos. Raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução de suas necessidades. Raríssimas pedem apenas o pão de cada dia, como símbolo das aquisições indispensáveis. O homem incoerente não procura saber se possui um menos para a vida eterna, porque está sempre ansioso pelo mais nas possibilidades transitórias. Geralmente, permanece absorvido pelos interesses perecíveis, insaciável, inquieto, sob o tormento angustioso da desmedida ambição. Na corrida louca para o imediatismo, esquece a oportunidade que lhe pertence, abandona o material que lhe foi concedido para a evolução própria e atira-se a aventuras de consequências imprevisíveis em face do seu futuro infinito. Se já compreendes tuas responsabilidades com Cristo, examine a essência de teus desejos mais íntimos. Lembra-te de que Paulo de Tarso, o apóstolo chamado por Jesus para a disseminação da verdade divina entre os homens, foi obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía, penetrando o caminho de disciplinas acerbas. Estarás acaso esperando que alguém realize semelhante aprendizado por ti? Mais uma página de Emmanuel que nos remete à necessidade da gente buscar um pouco mais a nossa espiritualização, cessar um pouco com essa algaravia externa de ver coisas do mundo, que são coisas transitórias que vão ficar. Porque a fala de Paulo, e se nós nos lembrarmos que Paulo foi salvo antes, e que tinha dentro do poderio romano muita coisa, dinheiro, posição social, carinho dos judeus da época, dos romanos, dos familiares, Paulo era rico das coisas materiais, era rico das coisas materiais. E Paulo, ao contrário, foi rico das coisas espirituais. Então Paulo realmente perdeu tudo que tinha de materialidade, contentava-se com o que ele podia comer, onde ele ia, com o que ele tinha para vestir, onde ele podia se abrigar, muitas vezes em condições extremamente precárias. Mas aí nós vemos como é que desencarnou Paulo, muito melhor do que Saulo teria desencarnado se continuasse naquela vida que ele tinha. Então não é que, conforme eu sempre falo por aí, até nas páginas aqui iniciais do céu, não é que a gente não possa ter as coisas, mas é que nós estamos nos esquecendo de que isso tudo é transitório, de que os verdadeiros valores da alma, as virtudes, o caráter, uma série de coisas que a gente vai cativando e deve ao longo das nossas existências, muitas vezes são deixadas para trás com preocupação excessiva, como ele diz aqui na página, do imediatismo das realizações de natureza material. Então, essa página de hoje, pensemos nisso, possamos refletir sobre isso. Então vamos fazer a nossa prece, pedindo a Jesus que nos ampare nesse momento, através dos nossos mentores, dos mentores da casa, em especial o mentor, nosso irmão Felipe, para que ele possa ser bem assessorado na noite de hoje
e nos trazer uma mensagem que possa realmente nos fazer refletir em tudo aquilo que Ele irá nos mostrar, fruto do seu estudo, do seu trabalho, para que pudesse trazer junto de nós a sua mensagem. Que Nossa Mãe Maria Santíssima nos envolva nesse momento com seu manto de amor e bondade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre que nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Assim, com essa prece, então, nós pedimos permissão aos amigos espirituais para dar por aberta a palestra da noite de hoje. Com a palavra, Filipão. Bom, boa noite a todo mundo. É sempre uma alegria estar dentro da nossa casa de caminho. Ainda mais falar num tema que é muito oportuno para nós, que é falar de evangelização. Esse tema não é um tema dado por mim, é um tema está em Paulo, né? Colossenses, no capítulo 3, versículo 33. 23, né? Se eu não me engano. Estou vendo aqui. 23. É o tema da atual campanha dos 45 anos, a campanha permanente sobre evangelização, da qual nós vamos comentar muito sobre hoje, é essa campanha. Essa palestra eu estou rodando para diversas casas espíritas, para que a gente possa justamente conversar, meditar e conhecer um pouco sobre esse trabalho de investimento do espírito, que é o trabalho da evangelização, né? Então, eu estou rodando por aí, a cada palestra a gente vai aprimorando, vai justamente conversando, tendo a necessidade de falar de evangelização. E aí, uma alegria quando surgiu uma brecha nessa casa, não estava escalado para falar esse tema na casa. Quem vai falar sobre o assunto evangelização na casa é no domingo agora, que eu faço convite para vocês, é o Davidson, que está escalado. E ele, com toda a escola de evangelização, vai estar aqui para justamente apresentar o tema. Então hoje é uma introdução sobre o assunto, né? Na verdade, vamos fazer uma grande festa no domingo, está todo mundo já convidado. E aí é uma alegria importante, porque é essa casa de caminho da qual eu fui evangelizado aqui, né? Eu, desde criança, Dona Ninzinha levava todo mundo que estava ali no entorno dos apartamentos, trazia, e eu estava junto nessa caravana que a Dona Ninzinha trazia, né? E fiquei até hoje, né? Encantei com o trabalho até hoje, né? E essa casa de caminho, ela, além de eu estar atuando também, ela tem uma grande importância. Além de ser a segunda casa mais antiga de Volta Redonda, mas aqui saíram grandes lideranças espíritas que estão aí dentro do movimento espírita, ou até mesmo fora do movimento espírita, fora de Volta Redonda, continuando a tarefa de evangelização em diversos lares, em diversos lugares. Então é muito importante a gente justamente registrar isso e entender um pouco desse trabalho, o investimento desse trabalho em diversos corações. Bom, no livro Pão Nosso, Emmanuel, ele faz uma análise sobre essa passagem, né? A passagem está ali: e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. E é importante dizer que quando, no diálogo do Dr. Daley, quando o Dr. Daley pergunta ali para Jesus, né, o significado do mandamento maior, né, qual que é o maior mandamento, o que há de herdar para a vida eterna, e ele fala com todo o conhecimento, com toda a bagagem dele vivenciada, ele fala de que é amar a Deus de toda a tua alma, de todo o coração e de todo o entendimento. E ali nós vemos justamente uma metodologia, um princípio de educação que Jesus traz para a gente em nossas vidas, para que a gente possa adotar essa metodologia no campo da educação do homem.
É importante dizer de que nós estamos no mês de outubro, justamente no mês de nascimento de um educador, que justamente codificou a doutrina espírita. Robinson falou com a gente no domingo passado, apresentando um pouco da trajetória dele. E Kardec, ele falava de que educação é formar hábitos. Formar hábitos. Nós, espíritos que estamos aqui, nessa trajetória, né, com uma bagagem robusta aqui dentro desse planeta, no Brasil, mais especificamente aqui em Volta Redonda, na comunidade do Eucaliptal, nós estamos aqui com uma bagagem que justamente estamos visando aprimoramento. Todos nós estamos aqui com o objetivo de evoluir, de buscar um aprendizado. Nós estamos aqui para aprender. Apesar de a gente ter várias experiências que o espírito herda conforme as suas sucessivas encarnações, né? Mas estamos aqui com a possibilidade de aprendizado. E a educação, ela forma hábitos. Nós estamos aqui justamente para promover educação. Estamos aqui no ato de educar. E aí, com os avanços que nós estamos hoje, né? Hoje é inegável os avanços tecnológicos que nós estamos vivenciando, mas além dos avanços que nós estamos já é claro para nós, já é visível para nós isso, nós também estamos lidando com crises, né? Estamos em tempo de crises, né? Para qual passam por nós situações, problemas, aqui a gente possa educar sentimentos, educar ações para promover esse aprendizado. E não podemos, eu falei de um educador de outubro, né, a homenagem a Kardec, mas não podemos esquecer do grande educador, que foi Jesus, que foi o único título que ele trouxe para nós, para que a gente possa despertar na sua metodologia, que Jesus tinha esse método, apesar de não ser educador formado, não tinha essa formação, mas era um título que ele considerava, porque ele veio trazer para a gente uma proposta de essência, de que se forma com hábitos no decorrer do seu tempo. Jesus aproveitava todas as ocasiões para promover esse despertamento, para promover esses valores. E a partir do momento em que essas pessoas se conscientizem que precisam aprender o que elas fazem, elas sobem ao monte. Elas sobem ao monte para ouvir esse despertamento e criar esse mecanismo de mudança. O Sermão do Monte nada mais nada menos que é um programa. Ele trata para a gente nas bem-aventuranças sobre um grande programa de despertar para o Espírito. Traduzindo para a gente de que a felicidade é possível, sim. Não adianta ficar cabisbaixo dizendo que eu não vou ser feliz, Jesus falou que a gente não vou ser feliz. Em nenhum momento ele falou disso. A gente precisa saber interpretar a mensagem. E hoje nós estamos vivenciando aí o nosso momento justamente disso. A gente está muito cristão sem Cristo. Muito cristão sem essência. Sem justamente interpretando de uma maneira da qual a nossa ótica ainda precisa de muita análise. E falava isso lá 2000 anos atrás. Retratando para a gente que muitas vezes a história, a gente precisa vivenciar ela por várias óticas. Às vezes um capítulo da novela, eu gostei mais daquela cena, enquanto outras pessoas gostavam de outra cena. Isso na alegoria vai demonstrando com o tempo uma análise mais depurada. Com o tempo eu falo assim, nossa, essa cena, agora que eu comecei a entender o que o autor quis me mostrar, o que o diretor quis me dizer. Já no Sermão do Monte, não. Todos que estavam ali estavam direcionados, com a intenção de renovar. E quando a gente fala de fazer do coração, Emmanuel está querendo nos mostrar de que, né, e tudo quanto fizerdes, nós estamos aqui para trabalhar para o nosso aprimoramento, e esse trabalho tem que ser com amor.
E aí, só completando a linha de raciocínio, quando ele fala do amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma e todo o entendimento, a trilogia de educação que Jesus está querendo nos mostrar de que precisamos educar mentes, educar corações e educar mãos. Cabeça, coração, mãos. Pensar, sentir, agir. Essa é a premissa, esse é o ensinamento que Jesus nos traz para justamente lidarmos com a educação. E aí, quando a gente fala do campo do trabalho, ele coloca ali, ó, tudo que representa o esforço da criatura foi realização de si mesma no quadro de trabalhos permanente do Cristo. Não podemos esquecer de que é Ele que é o nosso modelo e guia. Eu estou trabalhando com Ele. É um equívoco muito grande quando a gente chega e fala assim, eu venho para essa casa de caminho que me recebe há muito tempo e eu vou trabalhar para Jesus. Quando a gente fala o verbo para Jesus, o trabalho de Jesus já está completo. Jesus já deixou o seu trabalho em nossas mãos. E Ele está dando um convite para nós, para que a gente possa continuar com a proposta de levar esse cristianismo em diversos corações. Mas não podemos confundir a evangelização com um ato de catequese, da qual eu preciso ensinar aquilo e aquilo é a verdade absoluta. Nós temos justamente que meditar, conhecer, meditar para sentir e viver o Evangelho. E precisamos entender disso, de que o fazer de coração, o trabalho digno é uma oportunidade santa. E esse fazer de coração, você justamente perceber de que eu preciso vivenciar, sentir esse Evangelho em meus corações. Evangelizar, meus amigos, o que significa evangelização? Evangelho é boa nova. A evangelização nada mais é do que o ato educativo de levar essa educação moral às criaturas. Hoje, com o avanço tecnológico que nós estamos vivenciando, para resolver os problemas do mundo, falta o quê? Educação moral das criaturas. Nós precisamos educar moralmente. E quando a gente fala de religião, é religar, estabelecer essa conexão com Deus, próximo e a si mesmo. E o ato de evangelizar é esse ato, justamente é um ato educativo, formar um hábito para promover a educação do espírito da qual nós somos. Alma, espírito, princípio inteligente do universo, vamos lembrar da mente. O coração, justamente relembrar o sentimento, amor, essência do ensinamento do Cristo. E de toda a tua alma, todo o entendimento, de todo o coração. O entendimento justamente ele está no campo da cognição também. Então a gente precisa justamente perceber isso. Então, todo trabalho digno é oportunidade santa. Precisamos aprender disso. Toda ocupação útil é trabalho. Nós estamos aqui nesse planetinha para trabalhar. Trabalhar em quê? Em prol de nós mesmos. O Felipe evangeliza, mas evangeliza para casa? Não, para ele. Vocês estão aqui hoje, ouvindo eu numa condição de evangelizador, que eu estou aqui nessa postura agora, mas ao mesmo tempo, dentro dessa postura que vocês estão de receber esse conteúdo, vocês estão levando esses ensinamentos como semeadores em outras instituições, em outros lares. Então é esse tríade do campo da educação, tanto do entendimento, tanto do coração e também da integração, a gente precisa justamente estabelecer ali esse caminho. Então, quando a gente fala de fazer de coração, é justamente a nossa dedicação
em justamente estabelecer dentro desse planeta a nossa vontade de renovar na essência. Não precisamos esquecer disso. E aí, dentro do momento que nós estamos vivenciando hoje, com os avanços que a gente está tendo, e a gente está vendo muita conversa justamente em pauta moral, né, que a gente visualiza dentro das redes sociais, não podemos esquecer de que Emmanuel faz esse alerta. Nós estamos sendo cristãos, mas sem Cristo, que é referência. E aí a gente precisa pensar sobre isso. Não sei se o bicoento não está funcionando. Bom. Então, uma seta, um caminho, prossigo para o alvo. A gente tem uma reta a seguir. E aí a gente vai falar agora o que é evangelização. Qual é a finalidade da evangelização? A evangelização, ela nada mais nada menos, ela cumpre com a premissa da gente identificar, despertar no evangelizando a consciência da integração que ele tem que ter consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Tudo estabelecido na sua essência. A finalidade da evangelização, a nossa finalidade aqui nessa existência é justamente compreender que precisamos nos integrar, potencializar esse amor no indivíduo, com o nosso próximo, consigo e com Deus. É estabelecer essa relação o tempo todo em amor. Então, fazer de coração, cumprir com essa finalidade de coração, justamente cumprir com a nossa finalidade de estabelecer essas relações próximo, consigo e com Deus, né? E tendo como objetivo primordial de formar homem de bem. E aí, quando a gente lê lá no Evangelho, lê as características do homem de bem, fala assim: nossa, eu estou distante disso. Como eu estou distante de ser esse homem de bem. Chico foi um homem de bem, né? A gente cita um monte, né? Personagens que contribuíram para esse despertamento. Mas a gente pode dizer de que a educação é justamente esse trabalho de construção. E nós estamos sendo convidados para a tarefa da evangelização justamente para despertar esse objetivo. Construir um homem novo, construir um homem de bem, completar ali características que eu preciso ser moldado, que eu preciso ser formado para despertar essa formação de um homem de bem nessa geração que está por vir, essa geração que está futura. E nós estamos sendo convidados para essa tarefa. E aí, dentro dos eixos dessa tarefa, ela envolve também uma tríade, que é a tríade do conhecimento doutrinário, fé raciocinada, trabalhar os princípios básicos da doutrina espírita, levar para a criançada, levar para a juventude, e até mesmo nós, que muitas vezes precisamos de ouvir respostas de situações como o campo da guerra que está acontecendo na Ucrânia, né, uma grande pandemia que nós estamos ainda vivenciando no momento. O que a doutrina espírita pode me consolar perante isso? Qual que é a minha função aqui na Terra para vivenciar isso tudo? Esse é o conhecimento doutrinário. Nós estamos sendo convidados o tempo todo, a partir do momento que a gente vem nessa instituição, a partir do momento que a gente se encanta pelo Espiritismo, pela codificação com a qual Kardec organizou, é justamente a oportunidade de a gente justamente possibilitar ali um aprendizado. E a doutrina espírita não tem muito embasamento de estudo, porque o método que Kardec traz é um método científico, é um método investigativo. Não cabe ao espírita falar aqui na tribuna: eu acho que é isso. Não cabe. Não cabe o espírita falar de que a doutrina espírita fala disso. E o que ele fala é totalmente equivocado. Quando Kardec diz que tem uma unidade dos nossos princípios, é justamente porque a gente necessita se pautar na tarefa do estudo. E aí, meus irmãos, nós estamos estudando pouco.
ou então nós estamos justamente em fontes que elas não são basilares dentro do nosso conceito. Conhecimento doutrinário, vamos estudar junto com a criançada, vamos estudar junto com a juventude, vamos estudar junto com a família, vamos estudar na casa para justamente promover esse despertamento. Aprimoramento moral, nós estamos falando de coração, e aí nós estamos justamente lidando com a nossa reforma. Vivência do amor, não é a trindade ali a nossa finalidade? O aprimoramento moral é justamente a vivência desse conhecimento. Nós estamos levando daqui espíritos que vão ser capazes de atuar dentro da sociedade, que pode ser o futuro presidente da República, pode ser o futuro médico, pode ser o futuro, e ele vai levar toda essa vivência, essa bagagem para de outros corações. Mas ele não vai ali enxertar vários conteúdos para que aquele indivíduo desperte. É em ações. Cristo fez isso. Em ações. Tinha fatos em que ele nem precisava falar, apenas em atitudes. E já havia esse despertamento naquelas pessoas que estavam ao seu entorno. Essa é a nossa função. Então, conhecer, aprimorar e transformação social. Quando a gente fala de transformação social, é justamente o trabalho do bem. Os espíritos, o tempo todo no livro dos espíritos, dizem de que o bem vai preponderar. Não adianta a gente ficar assim, está tudo errado, não vai dar certo, a gente vai continuar convivendo com maldades, vamos continuar vivendo com guerras, mas tudo tem o seu processo. Os espíritos dizem, calma, vai dar certo. Nós vamos chegar a um planeta ainda num campo em que o bem vai prevalecer. Apesar de que Lázaro, na lei de amor, ele já diz pra gente que há 100 anos atrás estamos muito melhores hoje. Muito melhores hoje. E a gente precisa fazer essa avaliação. Então a nossa reta, gente, é essa. Com a finalidade, com o objetivo e com 3 campos de trabalho, 3 eixos de trabalho para justamente executar a evangelização desse espírito, nossa evangelização. Então tem um objetivo, tem uma finalidade e tem os seus eixos. Antes da criança, eu vou mostrar o vídeo da campanha, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a criança, né? Quem é a criança? A gente sabe de que ali é um espírito, né? É um espírito que já estava justamente com vivências já de experiências reencarnatórias passadas, mas ele está aqui como Meimei, que é a mentora espiritual da evangelização, diz para nós de que a infância é um campo divino, onde é a germinação da humanidade. Nós estamos recebendo aqui crianças que estão vivendo esse processo de formação. Essa criança que hoje nasce já com um dedo no zap, né? Com um dedo no celular. Ela rapidinho, o Robinho tem um neto lá que rapidinho tecla e vai, né? Eles sabem tudo no campo tecnológico. Mas esse espírito, para esse germe da humanidade, ele precisa de ter o contato com o aspecto moral. A responsabilidade é dele? Não, é nossa. É nossa. Nós precisamos formar esse educando, essa criança que está na preparação, no campo preparatório, para justamente auxiliar na germinação da humanidade. Eu acho bonito esse termo germinação, porque justamente de que se eu não cuidar da planta quando justamente coloco a semente, ela não vai dar frutos. Ela não vai crescer conforme a gente quer, conforme a gente quer. Eu acho tão bonito uma flor, um girassol, vou falar de girassol daqui a pouco, mas eu preciso cuidar para ficar bonita conforme a gente almeja.
E aqui a gente não está falando de beleza, nós estamos justamente retratando de que essa criança, esse espírito em idade inicial, que hoje a evangelização ela já é trabalhada nas casas espíritas desde o ventre. Nós estamos lidando com um espírito que já está na sua formação desde o contato com a barriga da mãe. Ali já é um contato de evangelização desse espírito. Então, a germinação da humanidade, porque ele já sabe que ele está com o compromisso de colaborar junto com a gente na regeneração desse planeta. Então, é um grande compromisso. Agora sim, um convite da campanha com a criança. Criança, vamos construir um futuro feliz com todo o coração? Vamos construir um futuro feliz com todo o coração? Permanente de evangelização espírita em campo juvenil. Participe! Essa é a campanha, 45 anos da nossa campanha, nós vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco, né? Mas é importante a gente justamente aproveitar essa casa, aproveitar a reunião pública, aproveitar os momentos em que a gente se encontra com família, para falar da necessidade da evangelização em nossas vidas, de transformação de nossas vidas e também de fortalecer esse espírito no campo moral, né? Então vamos levar a criançada para justamente formar esse trabalho com amor. E aí é campo da juventude, que é a minha praia, que eu gosto, campo dos jovens, né? E muitos me veem no movimento espírita e falam assim, o jovem, eu não sou mais, né? Dentro das estatísticas eu não sou mais jovem, mas por estar lidando com juventude há bastante tempo, muitos me veem ainda como o jovem o jovem que trabalha dentro do movimento espírita. E aí Leopoldo Machado, que é também mentor da juventude, ele diz que semeai, pois, semeai agora, hoje e amanhã, e sempre a mensagem luminosa do Evangelho. Avante, mocidade, o Cristo está no leme. Emmanuel também coloca de que a infância é uma preparação, dentro de uma viagem ao barco, a infância é justamente a preparação desse barco. E para ele caminhar bem dentro dessa viagem do barco, ele vai necessitar desse caminho tão correto, tão preparado para ter uma velhice ele coloca uma velhice mais calma, mais tranquila, ou então uma velhice com mais aprimoramento, com mais amadurecimento. E aí a juventude é aquela fase de transição, e o jovem justamente ele está sendo convidado a justamente a estabelecer dentro do campo do conhecimento, da polivivencia, né? Mas estabelecer também na prática essa vivência. Para o jovem, muitas das vezes é difícil estarem aqui dentro de uma casa de caminho, mas ele pode levar despertar dessa semente em corações justamente com pessoas bastante necessitadas no campo da assistência e promoção social, ou até mesmo em universidades que têm núcleos de estudos do espiritismo também nessas instituições. Né? Então a juventude espírita ela é convidada de ser protagonista dessa semente, protagonista desse conhecimento da qual ele precisa despertar, precisa trabalhar. Graças a Deus essa casa ela me deu todo o potencial para que eu possa hoje estar aqui aprendendo. No início foi fácil? Não foi fácil. Eu digo que minha primeira palestra eu me senti horrível. A minha primeira experiência com a evangelização mais horrível ainda. Mas é um processo de transformação. Eu não estou bem não, tá, gente? Mas a gente vai caminhando com o aprendizado. E o jovem necessita disso. De despertar para essas ações da semente, para que ele possa trabalhar, para que ele possa agir. O jovem tem que agir, ele precisa fazer para poder semear essa semente, ele precisa de movimento.
Então, semear é agora. Leopoldo Machado, quem conhece, é um espírito que justamente lidava com a alegria do Evangelho. Ele falava de que o movimento espírita não era para um movimento espírita para ele falava moços, né, que na época não tinha uma linguagem jovem, né? Ele tinha que trazer a juventude para o movimento espírita porque tinha muito velho, né? Tinha muita gente idosa. E o jovem ia trazer um frescor de animação, né, de alegria, de música, de você trazer esse contato para a casa espírita. E aí isso é importante, dedique esse trabalho à ação do bem, né? Então vamos ver a mensagem para a juventude da campanha. Aqui já fala de avançar de coração, nesse campo de paz, né? Os jovens nós trabalharmos juntos, avançarmos juntos. Nós estamos aqui com o objetivo de aprimorar cada vez mais. Então trazer essa garotada, a juventude atuante, para justamente colocar ali força, mas ao mesmo tempo trazer essa ação para que possa dar prosseguimento às atividades dessa casa espírita, porque é eles que vão dar continuidade a esse trabalho. E aí é interessante a gente falar de família. Falar de evangelização não é somente falar com crianças e jovens. Nós podemos estar no campo da evangelização. Nós somos convidados a participar dentro desse campo, né? Os avós, os tios, os pais, todos são convidados a participarem dessa tarefa. E aí Desejo Menezes coloca para a gente o seguinte: evangelizemos nossos lares, doando à nossa família a bênção de hospedarmos o Cristo de Deus em nossas casas. Desejo Menezes nos alertando de que o Evangelho no lar é uma extensão da evangelização em nossas casas. É uma extensão de levar a mensagem do Cristo, a mensagem da Boa Nova em nosso domicílio. Nós passamos 2 anos em pandemia fazendo atividades online, levando todo esse clima da casa espírita em nossos lares. O Evangelho no lar tem o mesmo sentido e a mesma força de levar tudo isso para nossos lares. Mas ao mesmo tempo, quando você traz a criança, quando você traz o jovem para esse propósito de despertar dentro dessa casa de caminho, você também está sendo convidado a promover também essa oportunidade de crescimento, essa oportunidade de semear esses corações. Então, fica aí o nosso convite. Em 2 vídeos a gente vai passar rapidinho, por causa do tempo. Um é sobre evangelizador e o outro é sobre evangelizador espírita, prossigamos o coração, semeando de coração do Mazaera do amor. Vamos na família primeiro. Se juntou os dois, falando junto. Família, investir na educação do coração é contribuir para a formação de pessoas de bem. Investir na educação de coração é contribuir na formação de pessoas de bem. Participe. E agora o evangelizador. Campanha permanente de evangelização espírita infanto-juvenil. Participe. Evangelizador espírita. Prossigamos semeando de coração a era do amor. Prossigamos de coração semeando a era do amor. Esse é o convite para os evangelizadores. Esse material está sendo divulgado amplamente nos portais da Federação Espírita Brasileira, tá, gente? Seu amor não somos ninguém. Oi? Seu amor não somos ninguém. Sim, não somos ninguém. E quando a gente fala da campanha permanente da evangelização, ela surgiu em outubro de 1977,
E dentro do contexto de que a evangelização ela já existia, tá, gente? Na evangelização tem mais de 100 anos a proposta, esse trabalho de evangelização. Nós estamos falando aqui de uma campanha da qual as federações espíritas dos estados se unem para implementar ações coletivas para justamente traduzir ali a melhor qualidade no campo da evangelização. Lá mais ou menos na época de 1970 já havia uma reunião de lideranças para conversar questões que nós estamos vivenciando até hoje. A falta de evangelizador, capacitação no assunto tal. Naquela época já se discutia isso. E aí, em 1977, Cecília Rocha e um grande grupo de companheiros, né? Essa proposta lá veio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e aí eles se uniram no dia 9 de outubro de 1977, criando uma campanha permanente. Com a fala de Carlos Lomba, que também foi um dos espíritos que contribuíram para essa campanha, que diz que é a base angular na qual assentaremos o futuro da humanidade. Nós precisamos estar sempre com um olhar crítico dentro do contexto que nós estamos vivenciando. A evangelização ela traz um desafio muito amplo para que a gente possa trazer um olhar que a gente está vendo lá de fora, para justamente aqui dentro dessa casa de caminho promover essa reflexão, esse estudo, essa meditação, para transformar esse espírito. Esse espírito ele vem cheio de dúvidas, cheio de questões. E não adianta eu, justamente quando comecei lá 20 anos atrás, né, trazer aquela proposta de aula que eu fiz lá atrás, com uma proposta de hoje, que a realidade de hoje é totalmente distinta. Hoje nós lidamos com um perfil de crianças e de jovens que, apesar do avanço tecnológico que elas têm, tem uma carência enorme no campo da moral, no campo da afetividade, no campo do sentimento. E aqui a gente precisa justamente investir todo esse conhecimento, todo esse trabalho. Então nós vamos rodar um pouco agora sobre a trajetória dessa campanha para chegar até hoje, falar de coração, né? Para a gente falar justamente de evangelizar de coração, né? Esses pioneiros. E quando a gente fala de girassol é isso, o girassol é o símbolo da evangelização. E o girassol é aquela flor que necessita justamente estar o quê? Em contato com a luz. Ela necessita de buscar a luz para ela sobreviver. Se ela estiver fora da luz, ela não vai ter sobrevida nenhuma. E o campo da evangelização é justamente isso, levar luz a todos esses espíritos. Então começou em 1977, esses foram os primeiros cartazes. O tema da campanha era justamente a criança e o jovem reclamam direção no bem. A criança pede para estar nesse contato, o jovem pede para estar nesse contato. Então evangelizar é irradiar luz de esperança junto aos corações que reencarnam, confiantes de serem orientados para o bem, né? E aí aquele slogan, que é um slogan que ficou até hoje há mais de 45 anos. Evangelize, coopere com Jesus, porque o trabalho dele com amor já foi feito. Agora nós somos levados, convidados a cooperar com ele, com Cristo, dessa tarefa de evangelizar corações. Eu sempre trago em minhas palestras o depoimento dessa menina, que é a Fernanda, de 19 anos, está nesse livro aqui, Orientação de Ação à Juventude, e tem da criança também. Esse livro é norte para o nosso trabalho hoje em evangelização. Ela diz o seguinte, de que ela vê a vida dela como um grande quarto escuro. E quando ela liga a luz, ela vê que o quarto dela está todo bagunçado. Ela precisa arrumar esse quarto. A doutrina espírita para ela é a lâmpada. Ela fala isso ali, olha. A lâmpada não vai arrumar essa bagunça para mim, mas ela mostrou o quanto eu tenho que fazer. A doutrina espírita é a minha lâmpada.
Isso, gente, é um jovem, eu falo uma criança, não. É uma jovem de 19 anos, falando para nós de que a gente precisa arrumar o nosso quarto. Vocês vão dormir com o quarto bagunçado? Quem que dorme com o quarto bagunçado? Aí já pode até uma preguicinha falar assim, hoje tá friozinho, né? Eu não vou dormir, mas com o tempo eu não aguento. Com o tempo eu não aguento a bagunça, me incomoda. E aí ela diz que necessita arrumar o quarto. E é importante a gente observar isso. E o que essa menina está querendo nos mostrar para a gente? Ela quer nos mostrar isso daí, que foi justamente a campanha de 81, que é brilhe a vossa luz. Nós estamos sendo convidados a contribuir à iluminação do mundo por meio de iluminação de corações, para atender o convite de Cristo. Vós sois a luz do mundo. Está todo mundo sendo convidado aí, né? Esse é o cartaz do tema de 1981. Não era encarnado nessa época ainda não, tá, gente? Aqui eu já estava com 2 aninhos. Tá? Já estava encarnado aqui. E aqui, essa campanha de 1985, o assunto que foi trabalhado dentro da campanha é justamente o investimento do amor na edificação do mundo novo, né? Criança evangelizada hoje, homem de bem amanhã, né? Jovem evangelizado hoje, certeza de um mundo melhor, né? A gente não tem dúvida disso. É um grande investimento e nós não podemos desperdiçar esse investimento que é nos ofertado. Precisamos pensar muito nisso, né? Investimento de amor fundamentado nessa edificação do mundo novo. Se a gente quer um mundo novo, eu preciso justamente aproveitar esse investimento para construir uma relação com muito sentimento, com muito coração, para que a gente possa também despertar nesses evangelizandos, nessa família, a vontade, a edificação desse mundo novo. Aqui é 1990, né, falando aqui do futuro, né, Jesus Kardec, estude e viva, criança, futuro em suas mãos. Aqui está falando justamente do nosso autoaperfeiçoamento, a busca de a gente autoaperfeiçoar, né? Então é importante a gente trabalhar esse tema. E aqui está falando de despertar a consciências, iluminar corações. Aqui, em 20 anos, que foi no ano de 1997, a proposta era justamente que atenda ao chamado do Cristo. Vamos atender ao convite que Ele mesmo nos oferece. Atenda ao chamado, né? O cartaz era justamente voltado para isso. E aí a gente reafirma de que a evangelização é permanente convite ao auxílio dos corações, contribuindo com o êxito encarnatório dos espíritos recém-chegados a mais uma experiência terrena. Auxiliemos evangelizando por amor. Então atendamos esse chamado. É um cartaz de 1999, eu não sei se está dando para ver direito, mas aqui ele mostra, no cartaz ele mostra 2 telas. A primeira tela lá em cima, a criança está vendo um cenário cinza, um cenário sombrio, um cenário difícil, um cenário complicado. Ela vê isso na sua janela. Embaixo ela vê já um mundo mais colorido, um mundo de amor, um mundo de afeto. Ela está visualizando na mesma janela contextos diferentes. Nada diferente do que é hoje, né, gente? Mas aqui estamos falando de 1999. Né? E aqui, justamente com o incentivo de conhecer e vivenciar o Evangelho, é contribuir com o aprimoramento do ser e do mundo. O evangelizando que recebe essas sementes, ele consegue identificar a ótica da janela. Quando ele não tem um investimento preciso e vê o cenário que ele está vivenciando hoje,
muitas vezes ele vai escolher ver a janela ali de cima. E aí a gente vai ver o quê? Crianças que já têm um potencial bem complicado, que necessitam justamente de receber esse consolo para não sofrer tanto. E aqui embaixo ele recebe justamente um mundo com cores, com caminhos, com propostas, com um momento em que ele possa se conscientizar de que o momento que nós estamos passando necessita ação, necessita que a gente possa fazer um aprimoramento para mim mesmo, para que a gente possa despertar isso nos outros, olhar com cor, olhar com otimismo, para dizer de que não está nada errado. A gente precisa ser otimista de que vai dar certo. Chico falava isso o tempo todo. Vai dar certo. E é esse o olhar com cor, o olhar com afeto, o olhar com amor, o olhar de coração. É uma pintura de Van Gogh, vocês conhecem, é uma pintura conhecida. E Van Gogh está expressando aqui a parábola do semeador, que Jesus já mostrava para a gente nessa parábola de que o semeador ele veio semear. Só que cada pessoa que recebeu essa semente, ela plantou um certo tipo de solo. E assim somos nós. A cada semente que a gente recebe vai depender do tipo de solo que a gente está cultivando esses ensinamentos. E ainda ele nos alerta de que quando chega numa terra boa, ela é processual. Ela vai começando no 30, ela começa depois no 60, até chegar no seu nível 100. E ao mesmo tempo desperta para nós de que quem deixa lá relaxado na beira do caminho, né, ela depois, com o tempo, ela vai compreender de que ela vai precisar passar por um processo de germinação. Ela precisa plantar uma terra boa para colher. E é isso que a gente coloca aqui dentro do sentido da evangelização. Porque semear é confiar na colheita. Esse é o tema de 2012. 2012 a gente já estava trabalhando aqui a perseverança no feliz esforço de edificar o mundo, né? A gente trabalhar semente. Francisco Tis, ele fala que hoje a gente tem nós somos convidados a depositar essa semente em diversos solos, em diversos corações. Nós estamos sendo convidados ao tempo todo a levar essa semente. Felipe, eu não tenho habilidade nenhuma de dar aula, mas às vezes se você tem uma habilidade justamente na culinária, uma habilidade na limpeza, outras habilidades, é essa habilidade que vai fazer despertar dentro do campo moral desse espírito. Todos nós somos convidados, na nossa particularidade, de levar esses ensinamentos aí, se evangelizando. Não precisa ser professor, não precisa ter método. A gente também só precisa aproximar dele e mostrar para ele com amor, de coração, a mensagem consoladora, a pureza desses ensinamentos. É uma tarefa e tanta. 40 anos, 2017, que a gente fala do ide evangelizai, ide pregai, né? A vida nos convida à corajosa decisão do bem para a construção da paz. Aremos as terras dos corações das crianças e jovens, semeando amor, a esperança e a alegria. E aqui, dentro da passagem de Marcos, ele fala, ide evangelizai a todas as gentes. Ele não diz só criança e jovem, é todo mundo. E de levar essa mensagem, esse evangelho, essa semente a todas as criaturas. Ele fala para a gente já começar a despertar para o arado, né? Perseverar e levar essa mensagem a todos. E aí é hora da gente empenhar ainda mais e proporcionar às novas gerações a alegria de conhecer e vivenciar a doutrina espírita. Nós estamos sendo convidados a traduzir esse empenho. Então nós estamos aqui, apesar de todas as dificuldades, mas se a gente for ver lá
desde a época de Jesus, quem disse que foi fácil? Jesus não reclamava da tarefa de que ele tinha de levar a semente a essas criaturas. E assim somos nós hoje, com todo o aparato que nós temos. Temos dificuldades? Temos. Tem coisas que eu não consigo fazer? Tem. Mas a gente não pode esquecer da essência desse ensinamento e levar essa essência a essas criaturas. Hoje nós temos aí dentro da internet aquelas pessoas que são influenciadores, né? Dentro do Instagram está lá aquele que influencia o outro. Mas é importante a gente entender dentro da nossa ótica do campo moral de que Jesus é o nosso influenciador. É Ele que tem que ser. É Ele que eu tenho que seguir. É Ele que justamente vai me dar sentido, caminhos para despertar esse coração que ainda tem dificuldades, que ainda tem limitações, que ainda tem orgulho, que ele precisa despertar esse homem de bem que está em mim, que está em vocês. Não está distante, não adianta a gente ler o homem de bem e falar assim, estou distante disso, não sou isso, não sou. Toda vez que a gente estuda aqui o Evangelho, eu estou até no grupo de paz, quando a gente estuda esse tema, nossa, eu estou distante disso. Mas o que Jesus quer nos revelar de que vocês podem ser. A gente tem que trabalhar para ser e se evangelizar. Empenho, meus irmãos. Nada de desânimo, que é uma palavrinha, está na moda por espírita. Estou desanimado, desânimo. E aí vamos lembrar o que é desânimo? Ânimo, alma. Se eu estou sem alma, eu estou sem essência. E aí eu acabamos de dizer de que guia e modelo é Jesus, e ele que trouxe para a gente a essência do Evangelho. Se eu estou sem essência do Evangelho, eu preciso refletir. Preciso refletir sobre o caminho que eu estou tomando para essa doutrina que me promove esse despertar. Que a menina disse aqui, a Fernanda, me falou que eu preciso arrumar um quarto. E se eu ficar desanimada, vou fazer hoje, aí vai passar o tempo, eu vou acabar me incomodando e conviver com essa sujeira, conviver com esse quarto bagunçado. E vai chegar uma hora que a gente enlouquece, né? Vai querer achar um documento, título de eleitor, por exemplo, está na moda, né? Quero comprar o título de eleitor e não vou achar. E aí, né? Não vai ter aplicativo que vai ajudar, né? Então a gente precisa nos empenhar para esse trabalho. A tarefa nos convida a permanente dinamização das ações. A campanha ela visa isso. Reunião para que a gente possa justamente despertar, dinamizar o trabalho. Hoje, quem diria que os evangelizadores hoje estão falando uma palavrinha chamada híbrido. Evangelização da qual a gente possa levar uma criança lá não sei da onde. Lá tem crianças de Tocantins, gente, estudando em Volta Redonda. Não pega avião, não. É pela internet. Estão estudando a doutrina espírita que não tem mais fronteiras. A divulgação da doutrina espírita hoje está em todos os lugares. A gente abre o YouTube hoje, tem milhões de palestras, tem milhões de história, tem muita coisa a oferecer para nós. E essa é a dinamização que a campanha visa. Toda vez que a gente fala aqui no mês de outubro dessa campanha permanente, é o momento que os evangelizadores chegam, porque agora a gente precisa trabalhar essa questão, precisa trabalhar esse assunto, precisa capacitar nisso. Aproveito e já digo para vocês que a partir de sexta-feira agora, a FEB TV ela vai, a partir de sexta-feira à noite, ela vai apresentar o Encontro Nacional de Evangelizadores. Vai de sexta até domingo, todo no YouTube, que esse ano vai ser online. E é importante que nós participemos, por quê? Porque vocês são evangelizadores. Não é só eu, todo mundo é evangelizador. Então está todo mundo, como Sandra Borra, Alberto Almeida, César Said, está todo mundo lá, vale a pena vocês assistirem. Para a gente encerrar e a gente entender a dimensão desse trabalho, a conclusão da evangelização está aqui, ó. A ação evangelizadora se efetiva quando, respaldado pelo conhecimento doutrinário, o indivíduo prossegue em sua reforma íntima
e imprime seu contexto sociocultural às atitudes resultantes do processo. O desenvolvimento não se restringe dessa maneira à formação intelectual, mas entrega a formação moral e a legítima atitude social, né? Conhecimento doutrinário, aprimoramento moral e transformação social. Eu estou aqui para levar ao indivíduo propostas e reflexões para que ele possa permitir esse despertamento. Mas como na parábola do semeador, muitos ainda não entendem o contexto, demoram. Né? Não é para o evangelizador desmotivado que muitas vezes ele seguiu para um outro caminho. Às vezes o espírito ainda não está preparado para atender aquele chamado naquele momento. Ele vai passar por outras escolhas, conforme essas escolhas das provas, para que ali ele entenda, ou receba, à medida do tempo, essa compreensão da reforma íntima, da qual está convidado o tempo todo. A evangelização ela vai promover de que, através, respaldado desse conhecimento doutrinário, ela vai ser capaz de trazer uma reforma para si, né? Ela vai compreender de que ela precisa se melhorar, que esse tema desperta ela, que ela possa vivenciar esse tema e que ela necessita de ter essa integração, sociedade e família, e principalmente no seu íntimo, mais principalmente tendo contato com o nosso Pai Criador, para que ela possa aprimorar cada vez mais, refletir e mudar. Essa é a nossa ação evangelizadora, que ela se efetiva nisso. Quando o evangelizando ele compreende de que dentro do universo dele ele necessita ser melhor, que ele precisa fazer uma ação, para que aquela ação ele perceba de que ele não está fazendo bem só para aquela pessoa, mas está fazendo bem para si mesmo, em que você se sente bem fazendo aquilo. Então esse despertar da reforma íntima é justamente de compreender de que o trabalho da ação evangelizadora, isso em nós, desperta esse trabalho da nossa reforma. Precisamos justamente cuidar lá no nosso girassolzinho, se guiar para a luz, para que ele possa ficar cada vez mais bonito conforme a gente se encanta ao ver um girassol ao nosso horizonte, à nossa frente. Necessita desse cuidado. E aí, meus irmãos, a razão disso tudo é Ele, é Cristo. Cristo convida nós a justamente levar essa semente. Ele pede para que nós prossigamos, levando essa mensagem, amigos, de amor. Não é mensagem de ódio, não é mensagens em que levem desconforto a esses irmãos. Nós estamos aqui justamente caminhando junto com o empenho para promover essa transformação. E a evangelização é isso, esse despertamento. Educar, formar hábitos. A evangelização é um ato educativo que visa essa formação e compete de nós justamente promover esse compromisso juntos. Se eu não consigo evangelizar, venham para a evangelização. Se eu quero colaborar, venham para a evangelização. A nossa evangelização aqui da casa é 2h30 da tarde. Então, participe. A casa está aberta, voltou ao presencial. Passamos por um longo período de desafios no online. Nós não deixamos perder nenhum momento ao investimento nesse educando, nesse evangelizando, para a construção desse objetivo que é se tornar homens de bem. Então acho que está todo mundo aqui convidado para essa tarefa, para a continuidade dessa tarefa, e aproveito no encerramento frisar de novo o convite de no domingo agora o Davidson vai dar o prosseguimento com a palestra de evangelização. Ele vai falar sobre o Ide e Evangelizai a todas as gentes, que é a campanha, a última campanha dos 40 anos. E aqui, especialmente nesse dia, vai estar aqui toda a evangelização, vai estar aqui reunida, vai ter música, vai ter mensagenzinha. O Vinícius foi escalado para falar uma mensagenzinha, então ele deve estar aqui também com a gente. Então está todo mundo convidado. Eu acredito que vai ser assim um domingo
uma manhã festiva com a integração da evangelização e com a casa. Então, tá entendível. Espero que todo mundo que está em casa também nos assistindo pelo Facebook também vai ter essa oportunidade de vivenciar tudo isso. Obrigado, gente, mais uma vez. Tenham para todo mundo uma boa noite. Bom, pessoal, o Felipe já anunciou bastante aí a palestra domingo. Na outra quarta, então, dia 12, que é feriado, nós teremos a presença do Luiz Feijolo com o tema Deixar vir a mim as criancinhas. Ok? Confirmado, né? Feijolo vem. Então vamos encerrar essa primeira parte, pedindo depois aos passistas, tem 4 cadeiras lá dentro, 4 passistas aí em condição. Depois que acabar a prece, possa dirigir a sala, quem tiver necessidade de passe, aguarde no salão, ok? Então vamos encerrar essa primeira parte, agradecendo a Deus por essa oportunidade, pedindo a Ele que nos abençoe, nos ampare, bem como todos que estão nos assistindo agora ao vivo, pelo Facebook, que Jesus, na sua infinita bondade, nos auxilie, nos preserve, nos dê a sua eterna paz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo mal, que são teus o reino, o poder e a glória para sempre. Agradecemos ao Felipe, por esse estudo da noite de hoje, já um preâmbulo, de domingo, mas muito bem explanado, nos relembrando a necessidade da gente evangelizar as crianças, evangelizando a nós mesmos, Ok? Muita paz a todos, então. Se tiver necessidade, passe e guarde o salão.